Boa tarde, pessoal. Estamos aí de volta com mais uma semana, não é? Lembrando que as aulas que forem sem atestados terão reposição, né? Não se preocupem, tá bom? Mas sempre aviso a vocês aí, estamos de volta hoje, né? Já há 2 semanas que estava sem vídeo, então hoje retornamos aí com um videozinho. E agora para a gente falar sobre figuras de linguagem, lembrando sempre da máscarazinha, né? Se forem sair, usem máscara, sempre. Então vamos lá, pessoal. É o nosso 8º e nono ano. Nono ano que está com a participação, né? Bem deixando a desejar, né? Para vocês aí. Mas o 8º ano está bem interessante a participação. Parabéns. Né? Já os elogio agora. Mas vamos relembrar. Nós estamos estudamos as funções da linguagem, né? Vocês têm os vídeos aí. São 3 vídeos, cada um com 2 funções da linguagem. Tá no YouTube. Para quem não assistiu, vai lá e assista, né? Os vídeos, a videoaula tá lá. Então não tem desculpa. Ah, eu não vi a aula. É só ir lá e assistir. Quem não assiste é preguiça. Só isso. Se você está me vendo nesse momento, você tem internet e tem celular, certo? Então dê um jeitinho, entre lá que você consegue, tá bom? Nós temos que fazer a parte dos dois lados. Eu estou fazendo do lado de cá, faço do lado daí. Vocês me animam aí, eu animo vocês daqui, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho, começa a falar sobre as figuras de linguagem. O que é figuras de linguagem? Figuras de linguagem, a palavra figura vem da palavra figurativa. O que é isso? É tudo aquilo que você usa a linguagem, ou seja, usa aquilo que a gente usa para falar e escrever, para se comunicar, de uma maneira que não é o habitual. Ou seja, você usa as palavras, as frases, de uma maneira diferente, com um significado diferente do que realmente eles são. Por exemplo, quando eu digo José é um touro, eu não estou dizendo que José realmente é um boi, né? Mas sim que ele é uma pessoa forte, né? Geralmente grandona. Então, José é um touro, né? Isso. Então, essa frase que eu usei a palavra touro de uma maneira figurada, ou seja, de uma maneira conotativa. O que é isso? Uma maneira diferente do real. Conotativo é aquilo que não é real, um significado diferente. Denotativo com D, certo? Vem de dicionário, é aquilo que é real, palavras reais. Se eu digo o touro fugiu do curral, você usou a palavra touro no sentido real aí da palavra, tá bom? Então, as figuras de linguagem são várias, não me recordo agora a quantidade, são mais de 10 figuras de linguagem. A gente vai estudar as principais. O ideal é estudar todas até o ensino médio, mas por questão de tempo, provavelmente vocês vão ver umas aqui, outras lá, e assim por diante, até porque umas são mais usadas, outras não, mas é importante conhecê-las, pelo menos uma vez na vida, para que quando aparecerem um texto ali, ou numa pergunta lá no Enem, você saber do que se trata. Então, figuras de linguagem são palavras ou frases usadas com sentido diferente do habitual, sentido diferente, certo? São palavras figurativas, frases figurativas. Então, são figuras de linguagem. Por que de linguagem? Porque se caracterizam por uso de palavras e frases diferentes, ok? E aí eu trouxe hoje a primeira delas, que é a mais simples de todas, que é a personificação, certo? Personificação vem da palavra persona ou pessoa, certo? E lembra também outra palavra conhecidíssima nossa, que é o quê? Personagem. Personagem. Persona, personagem. Então, personificação é você dar características de uma pessoa aquilo que não tem. Ou seja, um objeto ou um animal. Objetos e animais, eles não fazem o que os seres humanos fazem, né? Eles não fazem o que uma pessoa faz. Quando você faz com que ele faça, e como é que eu faço isso? Escrevendo, né? Imaginando. Por exemplo, pensa num personagem de uma história aí qualquer. Por exemplo, o Gato de Botas, do Shrek. Vamos colocar um exemplo aí, Gato de Botas. Pô, o Gato de Botas, primeiro gato não usa botas, né? Então, essa já é uma característica de uma pessoa que ele tem. Mas segundo, o que ele faz? Ele fala, ele anda, né? Ele pensa. Então, isso tudo você está dando características de uma pessoa. Então, persona quer dizer pessoas. E dar características de uma pessoa é
transformar ela numa personagem, ou seja, fazer uma personificação, ok? Então, se você vai trabalhar no teatro, por exemplo, fazer uma peça, no cinema, fazer um filme, aí eu vou fazer uma personagem, inclusive é feminino, a personagem, certo? Do leão, o leão do Rei Leão, eu vou fazer lá. Então, você vai assumir uma personificação, uma persona lá, tá bom? Aqui tem um exemplo bem prático, bem simplesinho, que é: a mesa brigou comigo. A mesa brigou comigo. Horas, né? Horas bolas. A mesa pode brigar com alguém? Não, não pode, né? Mas tinha uma historinha lá, e na historinha a mesa falava, e aí a mesa pegou e falou comigo: mas rapaz, você colocou uma coisa quente aqui em cima de mim, me queimou. Aí ela disse: mãe, a mesa brigou comigo. Então, isso é uma persona, ou uma personificação, certo? Você transformou a mesa numa persona, transformou a mesa numa pessoa, né? A mesa brigou, mesa não briga. Então você diz assim: o gato fala alto. O gato não fala, né? O gato de botas fala alto. Automaticamente você está transformando aquilo ali numa personificação, tá bom? Lembrando que toda palavra ela pode assumir os dois papéis, né? Ser uma figura de linguagem ou não. Lembrando que vai ter figura, a gente vai estudar de palavras. No caso, personificação é uma figura de palavra, né? Tem figuras de frases, figuras de pensamentos e assim por diante. Então, por quê? Porque você está transformando a mesa brigou. Você transformou a palavra em outra coisa. Então, uma figura de palavra aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Relembrando rapidamente, figuras de linguagem são palavras e frases usadas de uma maneira diferente do que eles realmente são para se comunicar, né? Então, isso é uma figura de linguagem. A gente usa muito no nosso dia a dia, né? Você diz assim, um ditado popular: eu não vou nem com a vaca tussa. Vaca não tosse, né? Quem tosse são os seres humanos. Ela faz algum barulho ali que parece com tosse, mas ela realmente não tosse. Então, e o está dando até se diferente, né? Como se fosse uma coisa que já é impossível para a vaca fazer. E a primeira figura de linguagem que a gente vai estudar aqui é a personificação, que tem aqui: a mesa brigou comigo, certo? Então daqui a pouco eu passo aí para vocês a atividade, certo? Para vocês aí, assistam o vídeo com empenho, vejam aí direitinho e a gente se vê daqui a pouco na nossa aula. Lembrando que uma coisa que eu vou pedir para vocês, para me mostrarem, é anotarem o significado aí no caderno do que é para vocês figura de linguagem, com as suas palavras, e personificação. Essa é a primeira tarefa para hoje. Depois eu passo mais coisas aí para vocês. Um abraço, até mais. Lembrando, se forem sair, usem máscara. Não importa a cor, não importa o estilo, o que importa é a proteção. O Covid não acabou ainda, infelizmente. Muitos casos ainda acontecendo, aumentando o número de mortes aí. Vamos nos proteger, que eu quero ver todo mundo bem. Se Deus quiser, ainda no fim desse ano a gente se vê pessoalmente ou no ano que vem, tá bom? Grande abraço, fique com Deus.